grande estar aqui com você. O Brasil não é do PT. O Brasil não é do PT. A imensa manifestação no último domingo na Avenida Paulista mostrou isso muito claramente. O Brasil não é do PT. E sobre isso que eu quero colocar luzes para você, colocar muita luz para você. Você que ainda não conhece nosso trabalho, todo dia um caminhão de conteúdos para você. Tudo que a gente pede, seu like, seu joinha, inscreva-se. Aqui, sobe vídeo, artigo e sempre os assuntos, como esse aqui, o Brasil não é do PT, ele é encarado, é abordado por outro ângulo, outro prisma, para que você ative aí, o sininho e os seus neurônios. O Brasil também não é do radicalismo. Isso você tem que ficar claro para você, ficar muito claro para você. O brasileiro, ele é majoritariamente conservador e ele não é radical. O brasileiro elegeu um governo de direita que se revelou de extrema direita e imediatamente o retirou da presidência. Isso tem que ficar claro para você. Esse governo que se revelou de extrema direita, do governo Bolsonaro, ele veio sucedendo algo que o brasileiro estava cansado, do PT e do PSDB se revezando e não produzindo nada, apenas escândalos atrás de escândalos de corrupção. O centro se uniu e jogou o PT para o lixo, jogou o PT para o mar, deu uma chance à direita brasileira. E a direita se revelou, essa direita bolsonarista, se revelou de extrema direita. O mesmo povo, o centro que define as eleições no Brasil, historicamente, é o centro. Assim como descartou o PT, se uniu numa frente ampla, liderada por aquele que tinha sido descartado, e lhe deu uma chance. Lhe deu uma nova chance de governar. E que o PT faz com a frente ampla, democrática, adota uma postura que é a primeira vez que o PT tem adotado, uma postura de extrema esquerda. O PT sempre foi um partido de esquerda. A extrema esquerda sempre aderiu ao PT, gostando ou não, eles sempre aderem ao PT. No entanto, com a nova frente ampla formada para tirar a extrema direita, e o centro democrático, o centro, deu essa chance de volta ao PT, um ex-condenado em várias instâncias, não vamos tratar disso agora, deu a chance de novo ao PT. E o que o PT faz? Ele pega as agendas da extrema esquerda, a agenda identitária. A agenda identitária é da extrema esquerda. Essa agenda identitária que tem muita voz na mídia, nos meios de comunicação, no entanto, ela é extremamente, no mundo ocidental, nas democracias liberais do mundo ocidental, ela é extremamente rejeitada, no mundo inteiro. E vou lhe provar isso. Tem vídeos aqui no canal que mostram isso, eleição a eleição. Está dando democracia liberal à direita no mundo, na Grécia, Espanha, Itália, Hungria, Polônia, Holanda já era, mas foi para a extrema-direita agora. Holanda, Inglaterra, olhem nas democracias liberais na Europa. Na América do Sul, Equador, Uruguai, Argentina, nos Estados Unidos, muito provavelmente Trump. A esquerda identitária, no mundo, ela é rejeitada. Todos, você acha legal? Todos. O povão, o povo, no geral, detesta isso. Essa agenda racial aí do racismo estrutural, que branco contra negros, tem racismo e tem que ser combatido. Mas não é esse racismo estrutural que a pessoa negra pode fazer racismo contra o branco. Não, o branco está devendo historicamente. Não, isso é rejeitado pela população. Isso é extremamente... Então, o PT adotou a agenda identitária. Logicamente, a agenda identitária, por ser radical de esquerda, é antissemita. Adotou a agenda antissemita. Isso tudo refletiu na manifestação gigante. Isso tudo está refletindo no mundo. Os partidos de esquerda que adotam a agenda identitária estão entregando os governos todos nas democracias liberais. Nos regimes autoritários, totalitários, fundamentalistas, nada muda. Lá é o regime só e é uma batida só, não muda.
Essa porcariada muda no Ocidente, como tal você conhece. A agenda identitária de extrema esquerda, antissemita, está levando que as pessoas votem na direita. E isso reflete no Brasil. Eu tenho dito sempre aqui, o centro normalmente decide a eleição em qualquer lugar no mundo, sobretudo no Brasil. E eu tenho dito aqui, enquanto a direita brasileira ficar atrelada à armadilha Bolsonaro, na extrema direita, vai perder a eleição. Por exemplo, Michele candidato, pode botar 200 mil na Paulista, pode botar 3 milhões na Paulista, perde a eleição, porque o centro não vai votar nisso, porque ele acabou de votar e rejeitou isso. Assim como o centro, que deu uma nova chance ao PT, porque estava cansado do PT, PSDB, esse revezamento e da corrupção desenfreada que o Brasil vinha sofrendo ao longo dos anos, cansado disso, deu uma nova chance para se livrar da extrema-direita. Agora o PT vai para a extrema-esquerda. Ora, bolas, o centro vai rifá-lo também. Só precisa que a direita apresente algo decente, algo que não seja radical. E aí leva a eleição, como tem levado no mundo inteiro. E no mundo inteiro, nas democracias liberais, alguns países minoritariamente estão sendo governados pela extrema-direita e muito provavelmente vai ser banido. Por exemplo, a Itália é da extrema-direita, da Meloni, não está respondendo às necessidades italianas. A Holanda era conservadora, de direita, foi para a extrema-direita. Nós temos que ver como é que isso vai se desenrolar na Holanda. Na Argentina foi para a extrema-direita, vamos ver como é que o Milei vai se sair lá, está começando agora. Nos Estados Unidos tem que tirar do pacote da análise, porque os Estados Unidos é um caso totalmente à parte, é o berço das democracias, é um país que tem outras... as instituições são muito solidificadas, o establishment, o estamento burocrático americano é muito consolidado, é muito forte, então lá tem outras características muito diferentes. A liberdade de expressão nos Estados Unidos, ela vigora de uma forma completamente diferente do que vigora na Europa e que vigora aqui no Brasil. Portanto, se você misturar tudo no mesmo pacote, vai errar. Como eu tenho visto analistas errando aí, atrás de errando. Pena que eu comecei o trabalho agora, esse ano, um ano faz aqui o canal, 1 ano e 1 mês. Não temos base ainda para fazer ao vivo, mas em respeito aos inscritos, a gente deixa o formato ao vivo, depois edita e manda aí para aqueles que tiverem disposição de ver. Então, o Brasil, ele é conservador e tem uma visão aí deturpada. Normalmente, quando você faz análises simplistas, sem levar em consideração o contexto mundial, sem levar em consideração a dinâmica do voto, normalmente se erra muito, porque é igual a pessoa entrar num... Desculpe aí a senhora, eu vou usar uma expressão, mas para ficar claro para as pessoas. Um homem entra aí, hoje em dia aí, a mulher entra num cabaré e fala, vou casar com a primeira mulher, o primeiro homem que falar que me ama. Lógico que vai dar errado. Todos vão falar que ele ama, só pagar e vão falar. Vai dar errado. Então, quando faz essas análises simplistas, dá errado. Eu vejo muita gente aí, gente boa, olha, tem que se aliar à extrema-direita. Tudo que a gente pede é seu like, porque eles são populares. Se aliar a algo que já deu errado, obviamente vai dar errado de novo. Isso é muito básico, isso é muito claro nas análises. Há uma fórmula testada que deu zica, é lógico que se você repetir essa fórmula, vai dar errado de novo, vai dar muito errado de novo. Então, o antipetismo muito presente no Brasil, em função do extremismo que o PT tem adotado, ele adotou essas agendas identitárias. As agendas identitárias, eu vou bater um papo ainda só sobre isso, já foi detectado pela velha guarda da esquerda, já foi detectado no mundo inteiro, muita gente está falando disso, que a esquerda ficar refém da agenda identitária vai tomar uma surra. E vai tomar uma surra nas urnas. E vai. Nós precisamos lembrar a todos que aquele grupo que sofreu lavagem cerebral, que já são radicais
lá da esquerda, esse do lulopetismo, isso não muda. Ele vai ter aquelas porcentagens. Assim como os radicais do bolsonarismo também não vão mudar. Vai ter aquilo ali. No entanto, submeter a maioria ao radicalismo é um erro crasso em política. Normalmente, é o radicalismo que adere, não você, o grupo majoritário, aderir ao radicalismo. É o contrário. O radicalismo, por não ter opção, tem que aderir à agenda. Era assim antes no PT. A extrema esquerda não tinha opção, tinha que aderir ao PT. O radicalismo de direita tem que ficar sem opção e aderir ao centro, à direita, e vai levar a eleição. Basta que se mostre um projeto de país à direita, direitinho, sem invenções, e que se governe para todo o país. O que não dá é irmos para... No final de 26, vamos ter 8 anos de governo, 4 anos de direita e 4 de esquerda, governando para uma partezinha do país. A direita governou por uma partezinha de aloprado da direita, e o PT governa para uma partezinha de aloprado da esquerda. E a maioria está pagando imposto aí, está se ferrando todo, está ouvindo um monte de porcaria, está sendo afrontado diuturnamente com posicionamentos alinhados a ditaduras, democracias, antissemitismo hoje. Me desculpe. E foi afrontado no passado, por exemplo, com a enorme campanha antivacina. As pessoas morrendo. Obviamente que o centro está sempre se ferrando. E é ele que decide a eleição. Ora, bola. Está na hora de fazer as análises corretas e fazer as opções que precisa se ter coragem na política. Isolar o PT e o PL e fazer uma frente à direita que vai levar a eleição do Brasil. Se ficar de pendurado na extrema direita, o PT agradece e vai levar a eleição. Então esse é o primeiro aspecto desse nosso bate-papo. Você entender bem a contextualização do cenário mundial, trazendo aqui para o nosso cenário. O Bolsonaro, lembro a todos, que chegou ao poder, começaram uma manifestação por 30 centavos ali de passagem. Uma manifestação de esquerda, lá em 2013, uma manifestação muito mequetrefe, por 30 centavos de passagem de ônibus. Isso tudo ganhou um vulto enorme, foi capturado, sentiu a sensibilidade, o MBL teve essa sensibilidade, capturou isso e transformou num enorme movimento de disruptura, de se livrar do PT e PSDB ao mesmo tempo, dando no impeachment da Dilma. Então, nesse interim, o Bolsonaro, vendo aquilo, muito habilmente soube se comunicar. E aí está um erro da direita, que eu diria a direita de centro, né? E especificamente, aí se tem um movimento de meio que de centro, de direita, o MBL, aí tem um erro que eu acho que é complicado, porque tem que olhar o acerto do bolsonarismo nessa captação. Ele olhou a pirâmide, ele atingiu com a sua imensa capacidade de comunicar o grosso da pirâmide do Brasil, que são os mais velhos. A base da pirâmide, o maior número de pessoas no Brasil hoje são mais velhas, não são mais novos, são mais velhos. E como os mais velhos, tem que entender, como os mais velhos, antigamente o pessoal mais velho, por exemplo, da minha idade, 45 anos acima, eles, como é que a gente via ali, se inteirava dos assuntos de política? Através do Jornal Nacional, através dos jornais impressos, através disso tudo, se inteirava desses assuntos. Ora, o bolsonarismo descredibilizou toda a imprensa, mas muito por culpa da imprensa, que virou um puxadinho de assessoria de governo. Não teve, mostrou só o que estava acontecendo, né? Isso foi uma parte. Os jornais impressos foram tragados aí pelas mídias sociais. Hoje em dia você se informa pelo smartphone. E aí teve a sacada do bolsonarismo. O pessoal mais velho não se adaptou bem a essa plataforma que estamos conversando, com o YouTube. Não se adaptou bem a textos impressos. Se adaptou ao WhatsApp. O pessoal mais velho
se adaptou ao Zap Zap. Portanto, o Zap Zap, que é a comunicação direta, você com o seu interlocutor, os grupos de WhatsApp tem milhões e milhões de grupos de WhatsApp bolsonaristas. E toda a mensagem produzida pelo mainstream tradicional permite os recortes. É por isso que você está vendo aqueles recortes em vídeo de 30 segundos, 3 milhões de visualização, 2 milhões de likes. Porque ele não tem análise, ele dá um recortezinho mentiroso ou omisso em grande parte, mas ele dá aquilo que as pessoas querem ouvir. Não quer dizer que seja verdade, permitindo uma enorme manipulação do segmento mais velho, porque o segmento mais velho está no Zap Zap, e o Zap Zap é bolsonarista, quer você queira ou não, majoritariamente é bolsonarista. Está lá zilhões de grupos bolsonaristas. Resultado, você não quebra isso. Por quê? Você não vai quebrar no YouTube, porque ele não vê YouTube, vê um ou outro vê YouTube, aí você vai fazer recorte numa live dessa aqui de 500 minutos, não vai. Então faz aqueles videozinhos, políticos que são muito comunicadores, são excepcionais, Nicolas, Bolsonaro, Carlos, esses caras são comunicadores. Faz uns videozinhos curtos, isso voa no Zap Zap, voa nos TikTok. Aí você vem com uma análise toda sofisticada, não mostra para ninguém, mostra para as moscas. Mostra para as moscas. Tudo que a gente pede é o seu like. O YouTube não gosta de política. Política é um assunto pesado. A plataforma não gosta, é a única que a gente tem acesso aí, é essa. E os vídeos, o canal é monetizado, mas os vídeos são todos desmonetizados de política. Se você não der um like, aí a gente está roubado mesmo. Essa comunicação, essa sacada do bolsonarismo, a comunicação com o grosso das pessoas do Brasil, que é o segmento mais velho, através do WhatsApp. Por isso você não vai quebrar nunca isso aí, a menos que tenha algum movimento de WhatsApp que possa contrapor esses videozinhos curtos com videozinhos curtos também. Tarefa para lá de complicada. Por isso que se mantém muito forte as mobilizações, e vai se manter. Só não vai ganhar a eleição, porque o eleitor de centro, se tiver a Michele, por exemplo, eu acho que não vai ser, mas vai que a Michele seja a sucessora do Bolsonaro, não leva. Se tiver o Tarcísio, ele poderá, lembro que nas pesquisas ele está perdendo para o Lula, ele não é candidato em 26, pelo menos isso que está posto até agora, ele poderá ganhar aí do Lula, porque ele é muito mais fácil você votar direito no Tarcísio, mais centrado, do que no Bolsonaro, mais aloprado, ou alguém ligado. Bolsonaro vai ficar inelegível por mais de 30 anos, né? Estou falando alguém ligado ao bolsonarismo com as características do bolsonarismo, que é a vassalagem, a submissão total ao extremismo bolsonarista. Então, se alguém mostrar, o adversário mostrar para o eleitor que ele é submetido ao extremismo, minha eleição não leva. Mesmo a máquina deve levar, porque o único que conseguiu perder com a máquina no Brasil foi o Bolsonaro. Muito mais pelos erros que ele mesmo cometeu. Se ele tivesse feito todas as sandices e desse apenas o bracinho para a vacina, ele levava a eleição, ganhava a eleição. Mas ele cometeu todas as sandices e recusou dar o bracinho para a vacina. Resultado, pimba, né? Pimba, perdeu. Foi o único que perdeu. Então, e as pessoas que estavam na burocracia do Bolsonaro são pessoas que estavam muito mais alopradas. Não tem o domínio da burocracia que tem esses caras do PT. Esses caras do PT é o terceiro governo que eles comandam, porra. Então eles entendem da burocracia melhor. Isso é um fato. Não é uma coisa que eu estou divagando. Sabe gerir, mexer na burocracia da máquina pública, né? O Lula, o governo do PT, quando ele se apega ao antissemitismo, ele choca com o brasileiro. Ele se choca o brasileiro. A pesquisa mais recente mostra que 82% do brasileiro é muita coisa. 82% é muita coisa. São contrários à agenda antissemita. São contrários a essa agenda identitária que o PT adotou.
Então, muito provavelmente, a única esperança para o PT se manter no governo é manter a polarização com o nome bolsonarista atrelado a essa armadilha Bolsonaro. E a direita tem uma chance real, porque no mundo está soprando a direita, contrário à agenda identitária, entenda isso, desde que apresente um candidato com os pés no chão, sem ser aloprado. Aí ele mostra um projeto de país aí, mais ou menos, vai levar do PT. Se não fizer isso, o PT, mesmo com tudo isso, governa. A direita, sobretudo a direita bolsonarista, ela tomou as redes, porque ela domina o WhatsApp e domina aí com a militância extremamente engajada, porque o radical, ele é engajado, mas nem todo bolsonarista é radical, mas a parte lá de 20%, 25%, esses vão estar sempre, já se radicalizaram e não vão sair mais, assim como os 20, 25, 30% que são radicais do PT, também não vão sair mais. Tem essa imensa de massa aí no meio que define as eleições. Mas sempre para essa eleição será definida, não o segmento pensante, centrado, aderindo ao radicalismo, aí ele perde. Então eu tenho visto alguns comentários aí, o Bolsonaro bota muita gente na polêmica. Bota, o Bolsonaro é o cara que mais bota gente na rua hoje no Ocidente. Não tem ninguém próximo dele. Ninguém, é um fenômeno, ninguém. Ele é o grande Jim Jones aí das Américas. Ninguém. Trump não bota o que ele bota na rua, porque o WhatsApp é bolsonarista. Entenda isso, cara. Entenda isso. Tem milhões e milhões de grupos de WhatsApp, todos bolsonaristas. Então, sai um videozinho curto desse, que desinforma ou não, ou convoca ou não, isso espalha igual rastilho de pólvora no país. Está todo mundo mobilizado ao mesmo tempo, cara. Aí ficam brigando por número. Era 185 mil como a USP. É 750 mil como o DERIT. É 30 mil como 2.400. É besteira. Foi gigante a manifestação. É só bater o olho. Eu gosto do número mais técnico, que é o do número da USP. Do bolsonarismo foi 185 mil, eles estimaram, e a maior manifestação do PT foi de 60 mil, foi o mesmo grupo que estimou, um terço. Eu acho que está por aí, mas é muito grande. Acima de 100 mil, 50 mil na Paulista é muito grande, é muita gente, pô. O cara sair, era dia de Fla-Flu, você sair de casa. O cara do Rio de Janeiro, que foi lá, ele saiu no dia de Fla-Flu para ir adorar o Bolsonaro, porra, o cara tem um poder do caramba, porra. Tem um poder do caramba. Então, tem que acender uma luz amarela nas direções partidárias da direita, se quiserem voltar ao poder, e a esquerda, seguindo nessa toada da agenda identitária, uma agenda radical. O radicalismo, por isso que tem aquela, chama aí, teoria da ferradura, a ferradura é curva, né? Eles são muito próximos, eles têm muita coisa em comum, Por isso que se criou essa expressão lulopetismo. Nas grandes questões nacionais, eles sempre estão votando junto, porque eles têm muita coisa em comum, mesmo sendo de polos diferentes, muita coisa em comum. Então, o brasileiro, assim como a maioria do mundo, é o centro que define as paradas, as eleições. Então, e é muito errado isso, na análise simplista, pegar o grupo que define as eleições e fazer adesão ao radicalismo. Quando isso ocorre, e muita gente está pleiteando isso no Brasil, não, porque o Bolsonaro bota muita gente na rua, então nós temos que ir para lá. Se não for para lá, não é de direita, é errado. Se for para lá, é certeza que o PT ganha de novo. Por isso que as análises simplistas normalmente dão errado, porque não levam em consideração outros fatores, levam só a popularidade em questão, quando o voto não é só definido por isso. Não é. O voto das mulheres é diferente do voto dos homens. O voto do cidadão médio é diferente do meu voto, por exemplo, mais politizado. Muito diferente, pô. Então tem outros fatores nessa brincadeira. E para o centro de direita voltar ao poder, tem que torcer para o Lula se aferrar cada vez mais na agenda identitária, essa agenda lacradora, antissemita, que ele adotou e não resolve nenhum problema do cidadão médio, ela não resolve nenhum dos seus problemas.
Nenhum. Bote um problema. Tanto é que ele adotou uma agenda identitária e botou uma índia lá no Ministério dos Índios lá. Tá morrendo mais Yanomami que morria no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro era bom, cuidava bem dos índios? Não, cara. Cuidava tão mal quanto o do Lula. Teve 10 mortes de diferença um do outro. Os dois cuidam muito mal da população indígena. Os dois. Porque eles não estão governando para minorias. Governavam para minorias e governam para minorias hoje. Resultado, os índios que se explodam. Estão morrendo mais índios. Mais índios. Então, isso só deixa claro para você, muito claro, se você quiser, que fique claro, né? Lembra que para o radical não adianta nada. Você pode mostrar a esposa dele pelada na cama com outro homem, ele vai falar que não, é montagem. Ah, não adianta. Então, mas você que quer pensar, e aqui é um canal proposto a discussões, a abordar os assuntos por outro ângulo, outro prisma, para agregar valor à sua opinião, por isso que sobem artigos pra caramba, 4, 5 artigos diariamente também, além dos vídeos, tudo com abordagens diferentes, para agregar valor a você. Aqui é uma praça do bom debate público, da boa conversa pública. Política, essencialmente, a aceitação da ideia do outro, pô. Não é você empurrar, como os radicais gostam, empurrar o todos goela abaixo de você. Esse que é o radical de esquerda. Tem que falar todos, empurra a goela abaixo e você tem que se submeter. Ou o bolsonarismo, não, você é comunista. Eu pedi muito voto para Bolsonaro. Eu fiz mais voto para Bolsonaro, pedindo voto para Bolsonaro, do que essa imensa imbecilidade que me xinga aí de comunista. É uma burrice do caramba. Tem que empurrar essa visão de mundo estreito. Tem que adorar o Bolsonaro. Eu sou contra a idolatria, sou contra misturar igreja, religião, fundamentalismo com política. Aonde socorreu no mundo, onde socorre no mundo, dá cagada. Tem dado errado ao longo dos séculos, não é porque é o Brasil que vai dar certo aqui. É óbvio que vai dar errado também aqui, é óbvio. Mas se você não adorar, você é comunista. Não, cara, tem nada a ver. O cara pode ser de direita, manter a independência, ser centrado e não aderir ao radicalismo. E ser oposição ao PT muito tranquilamente. Ou o cara pode ser de esquerda e não aderir à agenda identitária, ao todes. Que é uma imbecilidade completa, é uma idiotice ao cubo. Então não... Esse negócio de empurrar goela abaixo do próximo a sua visão de mundo, isso é antipolítica. Isso é tudo que não pode ter numa democracia liberal. Tudo que não pode ter, tudo que não é saudável. Normalmente, o centro que define as eleições, ou um pouco mais à esquerda, ou um pouco mais à direita, ele abomina isso. Abomina, continua abominando isso. Em função dessa abominação, que o Lula recebeu uma segunda chance, o PT recebeu uma segunda chance. Transpirando aqui. Os caras não pagaram a conta do ar-condicionado. Estou transpirando aqui, uma desgraça aqui. Em função do radicalismo, lá, sobretudo contra a vacina, 700 mil mortos, muita gente morreu, muitas famílias foram afetadas. Deram uma segunda chance ao ex-condenado, que tinha sido banido por corrupção, banido nas urnas, por um extremo caso de corrupção. Mas agora, esse cara que recebeu, o senhor Luiz Inácio, adota uma agenda radical. A tendência, se aparecer um candidato com os pés no chão, que mostre um Brasil à direita sem ser radical, vai ganhar a eleição do Lula. Se manter pendurado lá com as rezas lá da Michele Bolsonaro, vai perder a eleição. Eu espero ter lhe sido útil, esclarecido, mostrado para você que o Brasil, majoritariamente, ele tem uma tendência conservadora, ele é majoritariamente à direita, mesmo que a legislação seja de centro-esquerda, mesmo que os governos sejam de centro-esquerda. O brasileiro médio, ele não liga se o governo é um pouquinho à direita, centro-direita, ou um pouquinho à esquerda, centro-esquerda, ele não dá muita bola. Ele quer saber da sua picanha, que não chegou, está cara no mercado, mas estava cara antes. Então, os pobres votaram muito no Bolsonaro em 18 e ele perdeu muito eleitor pobre, na esperança que o pai dos pobres fosse restituir. E o que o pai dos pobres fez? Entubou-lhe imposto. Resultado, tem um caminho aberto aí para a direita se desapegar, não adotar soluções fáceis,
Se os partidos de direita não quiserem adotar soluções fáceis e se juntar aos radicais, vai dar o governo ao PT. Se quiserem adotar uma postura de enfrentamento, tem que fazer o enfrentamento na política. Não pode ser covarde. Uma postura de enfrentamento, isolar os polos radicais, ganha a eleição. Mas será que os nossos caciques partidários vão querer abrir mão dessa massa que está na mão do Bolsonaro? O tempo vai nos responder. Eu tenho aqui cá com meus botões que não vai querer apostar para ver. É um risco, ao meu ver, desnecessário que vão correr. Não se deve fortalecer os extremos nos países. Aonde isso aconteceu, que tiveram chance, a população naturalmente os retirou do poder. Isso aconteceu lá. O Chega de Portugal, que é da extrema-direita hoje, já teve uma grande bancada, já foi a maior bancada portuguesa. Foi rifado. Então, o centro normalmente, o radicalismo, ele não produz tanto a direita como a esquerda, e nós tivemos a oportunidade de ver um de direita e agora estamos vendo um de esquerda, ele não produz nada para você. O brasileiro vai ficar 8 anos sendo entubado, só trabalhando, pagando imposto. De bom mesmo para nós outros, nada, absolutamente nada. O PIB vai continuar, saíram as previsões, vai continuar crescendo o que sempre cresceu, entre 1% e 3%. Esses voos de galinha que o Brasil tem, tanto faz a direita e a esquerda. A turma que vai ganhar muito dinheiro era o que ganhava antes, vai continuar ganhando agora, a turma da Faria Lima. Para você nada. O Brasil tem enorme, precisa fazer muita mudança, parar de tributar consumo. Mas isso o radical vai fazer? Não vai, né? Tem preparo para fazer? Não tem. Portanto, o centro, apesar de decidir todas as eleições, as lideranças partidárias, tanto da centro-direita quanto da centro-esquerda, são muito fisiológicas no Brasil e são muito covardes. Tem medo do enfrentamento? Ou será que tem medo porque não tem proposta para um Brasil melhor? Fica aqui o questionamento. Inscreve-se no canal. Aqui o conteúdo é sempre diferenciado para você, inscrito no canal. Para você pensar, alargar seus horizontes. Vem para cá, estou esperando você. Nossa comunidade está ficando legal, cara. Vem para cá, está faltando você. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!